Monster é uma obra repleta de facetas. As coisas dentro da obra se entrelaçam e se tornam muito claras ou muito ambíguas. Nós podemos definir o vilão da obra como um vilão completo e repleto de maldade, mas também podemos defini-lo como uma vítima da própria criação. Isso não diminui o monstro que ele se tornou, mas dá conjecturas muito interessantes sobre o desenvolvimento do personagem. Em contrapartida de um vilão tão único, nós temos um protagonista muito humano e que busca, acima da vingança, a redenção de si mesmo. Alguém que preza por moralidade e ética e que tem isso muito bem estabelecido dentro de si. A obra vai além daquele dilema sobre nós nascermos maus ou bons. Acho que ela nos diz que nascemos ambíguos e nos tornamos um emaranhado confuso da nossa própria criação. Essa história gira em torno do protagonista Kenzo Tema, que é um neurocirurgião renomado que, em certo ponto da sua carreira, ele é posto em um dilema sobre o valor das vidas humanas e da ética médica. As pessoas têm os mesmos valores igualitários ou elas são vistas de maneiras distintas por seus status sociais. Isso porque dois pacientes precisam dele no mesmo momento. Um é um menino que levou um tiro na cabeça e precisa de uma cirurgia urgente, e o outro é um prefeito. No fim, o Tema decide salvar a criança por ele ter chegado primeiro, seguindo a sua ética médica, mesmo que essa ética possa afetar a sua reputação. Mas ele não imaginava que essa criança já era algo muito cruel nessa época e se tornaria algo muito pior com o decorrer dos anos. O Kenzo Tema é um protagonista que eu gosto muito, ele é alguém que tem valores muito bem fundamentados já no começo da obra, ele é alguém que peca pelo excesso de empatia, ele questiona muito todas as suas ações, ele sabe o valor de ter vidas humanas em suas mãos, e é demonstrado como isso é desgastante na prática. Quando o Tema ele descobre que o garotinho que ele havia salvado era alguém brutalmente monstruoso, ele questiona por completo a sua decisão naquela época, já que essa escolha fez com que muitas pessoas morressem ou sofressem. Ele questiona se realmente fez a escolha correta em salvar o menino. Esse é um conflito que o Tema se coloca durante toda a obra. Ele se define como criador do monstro. Eu acho que essa foi a ferramenta escolhida por ele como sentido para adentrar nessa jornada. Porque, logicamente, ele não é o criador da maldade do Johan, só que ele precisava de um motivo para entrar nessa jornada. Além de se sentir moralmente culpado por ter basicamente dado a vida ao Johan novamente, ele ainda é incriminado dos crimes do próprio Johan, sendo basicamente forçado a entrar nessa jornada de gato e rato em busca do monstro. O Tema ele se coloca em muitos momentos como o culpado por ter salvo o Johan, como se ele tivesse criado o mal que residia naquela criança, como se salvar aquela vida tivesse sido um erro. Ele não é o responsável pelos atos cometidos pelo Johan, mas mesmo tendo consciência disso, ele ainda se sente responsável. Como eu disse, muito desse pensamento é para lutar contra sua própria moral e ética. Ele se coloca como criador do mal para fazer sentido o fato dele entrar numa jornada para acabar com esse mal. O Tema ele é um personagem desgastado pelo seu senso de responsabilidade enorme, ele é colocado em um dilema entre seu trabalho de salvar vidas e as consequências possíveis desse ato, querendo ou não, nesse processo de salvar as vidas, muitas serão de vidas de pessoas de índoles questionáveis, que podem ser divergentes da ética do Tema. Eu não acho nem um pouco que o Tema ele é responsável de forma direta e nem indireta por ter salvo a vida do Johan. Apesar dele se sentir responsável, eu não acho esse sentimento justo. Ele é uma vítima do seu próprio senso de justiça. Não é algo que caberia a ele resolver. E essa empatia enorme dele só causa mais dor e desgaste pro próprio. Ele se coloca como responsável por ter deixado esse mal à solta e sai em uma jornada em busca de entender e encontrar o Johan, para que esse ciclo de caos acabe. Então nós acompanhamos o Dr. Tema nessa jornada, que vai ser repleta de questionamentos e aprendizados para ele e desgaste mental. Essa não é uma trajetória sobre vingança, mas sim sobre redenção e culpa. Ele não é um personagem construído para vingar a todo custo. O Tema ele é um personagem que questiona muito todas as suas decisões, alguém com um humanismo extremo, ele é um personagem que busca mais redenção de si mesmo e dos outros do que vingar e causar dor. Uma coisa que a obra trabalha de maneira muito majestosa é sobre as questões de bem e mal, e como essas questões são muito mais complexas do que nós pensamos. Esses conceitos podem ter muitas nuances, coisas maiores do que nós imaginamos. Essas são coisas moralmente cinzas, até onde o ambiente, os traumas, a trajetória da infância explica a criação da maldade.
O Johan, ele é um completo oposto do tema. Enquanto o protagonista é alguém que basicamente pisa em ovos em suas ações, pensando, refletindo profundamente em como elas podem afetar os outros e qual é o custo mental e moral da sua trajetória, qual é o seu papel em meio à sociedade, questões sobre bem e mal e se o próprio é bom ou mal. O Johan, ele pouco se importa com qualquer uma dessas coisas, ele é alguém livre de qualquer empatia, literalmente um monstro. Ele pode ser lido como um mal absoluto, ele não deseja dominar o mundo e obter riqueza, ele só é um mal nu e cru. Ele deseja demonstrar como os humanos são seres quebrados e frágeis, e como a identidade das pessoas é delicada, usando da sua liberdade para abraçar o caos e destruir as pessoas de dentro para fora. Mas o que torna as pessoas realmente más? O Johan é um personagem com uma infância realmente conturbada. Ele foi parte de um experimento quando criança, onde as suas emoções foram completamente retiradas, que é algo que basicamente moldou ele por completo na vida adulta. Um passado repleto de traumas, uma criança que foi criada para ser um monstro completo. O Johan é realmente um monstro ou ele é apenas o reflexo daquilo que lhe foi ensinado? As crianças são pessoas sem nenhum senso de moralidade, não entendem o que é empatia de maneira complexa, eles não têm noções sobre as consequências dos seus próprios atos. O Johan, ele já era uma criança complexa, uma criança diferente, e o ambiente não o ajudou a desenvolver nenhuma das qualidades esperadas de uma pessoa com moralidade saudável. O peso da infância e os traumas passados são fatores o suficientes para criar um monstro como o Johan. Essa é uma conta vaga, não se tem respostas muito precisas sobre isso. Muitas pessoas passam por traumas e não se tornam monstros, então é quase jogar uma moeda para cima. Até mesmo dentro da obra nós temos um exemplo, o Wolfgang Grimmer, que também fez parte dos experimentos em que o Johan esteve e teve uma infância tenebrosa e se tornou alguém que é dolorosamente incapaz de sentir emoções simples e complexas, mas ele não se tornou um monstro, apenas um ser humano completamente vazio e com diversos problemas decorrentes dessa falta de empatia. O Johan é um personagem complexo, você pode até mesmo defendê-lo, dizendo que o mundo não foi justo com ele, quando criança, mas o mundo não é justo com muitas pessoas e nem metade delas se tornam monstros, então eu não sei se é realmente um argumento válido. O Johan é um personagem que vai usufruir da psicologia humana como um mestre, manipulando, mentindo, desestabilizando emocionalmente as pessoas. Ele vai usar as inseguranças, as delicadezas da mente ao seu favor, porque para ele as pessoas não significam nada e usá-las e abusá-las não significa nada. Ele é alguém que se sente superior aos outros, ele não tem laços morais a serem seguidos, ele não se importa com conceitos de bem e mal, são coisas que não existem na mente dele. Ele quer apenas brincar com as pessoas como se elas fossem parte do seu experimento. Ele não é um vilão que vai te pôr medo por ser grotesco, por ser um assassino brutal. Ele vai brincar com seu psicológico, ele vai te desarmar emocionalmente. Ele não é do tipo que vai te jogar do penhasco, mas ele vai te convencer do porquê você deveria se jogar do penhasco. O Johan, ele é um vilão que define a vida humana como um sofrimento eterno e sem sentido absoluto, como um nada. Uma visão extremamente niilista. Ele é alguém que não desenvolve laços genuínos durante a sua vida e só quer acentuar que os humanos são criaturas frágeis e inseguras e que a identidade humana não vale de nada. E que, inevitavelmente, os humanos terão vidas dolorosas e mortes trágicas, um ser livre de qualquer ética ou moralidade. Uma relação interessante que o Johan tem é com a sua irmã gêmea, a Anna. A Anna para o Johan parece significar um resquício da sua humanidade. É uma relação muito complexa, que para mim beira mais a uma obsessão de manipular e controlar psicologicamente a Anna, de ter domínio dos sentimentos dela. Eu não acho que resida algum tipo de amor nessa relação. Talvez em algum momento tenha existido apenas um resquício, mas logo foi ceifado por toda a trajetória do Johan na infância. A Anna é uma personagem trágica, querendo ou não, ela é a mais afetada diretamente por toda a manipulação do irmão. Depois de uma infância repleta de traumas, ela perde as memórias e ganha um novo nome, Nina, e ganha também uma família adotiva feliz, que amava muito. Ela estava vivendo sua vida apesar de sentir que algo ali era esquisito. Mas ela era feliz, até que seu irmão vem, entre aspas, buscá-la, e nesse momento os pais adotivos de Nina são assassinados e ela parte também em uma busca para se vingar, para destruir esse ciclo de caos e dor criado pelo Johan.
Essa é com certeza uma das minhas obras favoritas, já que ela te arruma entre dois personagens muito diferentes. E essa diferença é trabalhada de maneira magistral pelo autor. As coisas não são simples como nós queremos e pensamos. O tema ele é um personagem que questiona a todos os momentos as próprias ações e a sua moral, e como essas coisas podem ter consequências, e se essas consequências são diretamente culpa dele. Ele é alguém que até mesmo peca demais pela empatia, fazendo com que essa empatia se torne uma dor psicológica para ele. É por isso que o final de Monster faz tanto sentido, por conta da existência de um personagem como tema na trajetória. Enquanto o Johan é alguém que se desprende de tudo que foi forjado pelo seu passado a não ter emoções, que é uma criatura confusa e distorcida, que carrega os frutos de uma desumanização extrema, que deseja somente demonstrar como os humanos são criaturas falhas e com identidades mais falhas ainda, e como a vida é algo sem valor e sentido absoluto, buscando o nada que reside na existência. Monster é uma obra que instiga a ambiguidade. Vilania, traumas, humanidade se misturam, com um protagonista repleto de moralidade e humanidade. Não tem um final melhor para essa obra, para esse protagonista, que algo ambíguo, um final quase que poético. Não é uma vingança cruel, mas sim uma busca de redenção do próprio tema. Já o final do monstro, quem decide a sentença dele é o leitor. Eu gosto de pensar que o Johan ainda está em coma, nesse limbo de viver e não viver, existir ou não existir, como uma boa essência de si mesmo. Essa é uma obra impecável, toda a sua construção é repleta de dramaticidade, a arte ela conversa com todo o contexto da obra, te faz ficar apreensiva em momentos estratégicos. Uma coisa que eu gosto muito da obra é como os personagens são fiéis às próprias convicções, eles evoluem de forma orgânica. Monster é uma obra espetacular que mostra na prática como funciona a criação de um monstro. Nós vamos descobrindo e sendo instigados para entender quem eram aqueles irmãos gêmeos e por que o Johan se tornou o que ele é. A narrativa do Naoki é espetacular, a história ela progride de maneira maravilhosa, todos os personagens são harmônicos, além da arte belíssima. E é isso, leiam Monster, leiam todas as obras do Naoki porque elas são impecáveis. Ele é um autor espetacular. Se inscrevam, deixem o like. Se quiserem me recomendar obras, eu aceito, tá? Fiquem à vontade e até mais.